Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 11. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 16, na sequência das nossas exposições bíblicas aqui pela manhã. Evangelho de João, capítulo 11, de 1 a 16. Diz assim a palavra do Senhor. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhe acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos codiscípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Amém. Vamos ler até esse verso 16. Como já pedimos em oração, meus irmãos, que Deus possa nos iluminar, não é, nesta manhã e nos abençoar. Veja, meus amados irmãos, que aqui nós encontramos mais uma vez o Senhor Jesus na sua relação com as pessoas, no seu ministério. Um texto que vem em seguida daquilo que nós já havíamos visto, o Senhor Jesus, inclusive, declarando ser Ele o bom pastor. Isso está posto aí no capítulo 10. Vemos que nos últimos acontecimentos relatados pelo Evangelho de João, o Senhor Jesus sempre está naquela eminente, não é, situação de perseguição. Os fariseus, alguns judeus, alguns principais dos sacerdotes, juntamente com o grupo, sempre tentando testar o Senhor Jesus, sempre tentando apanhá-lo em alguma situação em que eles pudessem, né, calar a sua voz, em que eles pudessem fazer com que cessasse o seu ministério, a sua atuação. Aqui, inclusive, a gente tem uma menção com relação a isso, quando ele decide, então, ir lá onde Lázaro estava, né? Os seus discípulos mesmo dizem, né? Olha, vamos voltar para a Judeia, já tentaram apedrejar o Senhor, ou seja, há um risco iminente, né, nessa trajetória de irmos para lá. Então veja, meus amados irmãos, que o ministério do Senhor Jesus está acontecendo, né? O ministério do Senhor Jesus está sendo realizado. E aqui nós somos apresentados a uma família que, segundo, inclusive, a palavra do texto lido, o Senhor Jesus amava. Lázaro, Marta e Maria. Uma família, com certeza, próxima ao Senhor Jesus. Interessante que no capítulo 12 vai justamente relatar o episódio, né, da unção de Jesus, né, e nos parece aqui até um lapso de temporal, né? Como é que esse fala que aqui se refere, veja aí no verso 2, né? Aqui se refere a Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu
com bálsamo o Senhor lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Parece que o texto está se referindo a algo do passado, mas só no capítulo 12 que a gente vai ser apresentado a essa história. Aqui não há nenhuma incongruência, nenhum lapso temporal. Nós precisamos entender que o verbo utilizado do passado, do presente, do futuro aqui está do ponto de vista do momento da escrita do texto e não do fato acontecido em si, né? Veja, o evangelista está narrando os fatos e ele não necessariamente está narrando os fatos numa exatidão cronológica. A gente vê, inclusive, de forma assim bem clara, que pontos principais da vida do Senhor Jesus, alguns dos seus milagres, alguns dos seus prodígios é que são relatados para nós. Na verdade, se tudo aquilo diz a Bíblia que o Senhor Jesus fez, né, fosse relatado, não haveria livro suficiente no mundo que pudesse conter tudo aquilo que o Senhor Jesus fez. Então, o objetivo, obviamente, dos escritores sagrados, né, iluminados e inspirados pelo Espírito Santo de Deus, é fazer esse recorte de momentos que são extremamente importantes, e esse não é diferente. Haja vista o tamanho do milagre que o Senhor Jesus havia de produzir aqui nesse momento. A gente vai se deparar com o milagre no próximo domingo, se Deus assim nos permitir, mas a história de Lázaro é conhecida de todos nós. Lázaro estava morto, o corpo já apodrecendo, o mau cheiro já estava ali presente, né? Nós não podemos sequer pensar que era um mal súbito, né? E que ele de repente despertara ou acordara, não, o seu corpo já estava fedendo nesse sentido. E o Senhor Jesus então traz Lázaro à vida. Veja, meus amados irmãos, que esse é um milagre fantástico. Se não bastasse o milagre, por exemplo, que o Senhor Jesus fez em fazer com que alguém que era cego tornasse a ver, no momento em que, ou numa época em que não existia ciência e medicina apropriada para isso, se não bastasse o Senhor Jesus curando um paralítico de nascença, que já são milagres exponenciais, já são milagres impressionantes, já são milagres que demonstram de forma muito clara todo o poder do Senhor Jesus, que autenticam, que corroboram tudo aquilo que ele estava dizendo. Ele era o Filho de Deus, era o Verbo que se fez carne, não é? Que habitou entre nós, é o Salvador, tudo o que ele fazia da parte de Deus. Se não bastasse tudo isso, o Senhor Jesus aqui, inclusive, mostra que já possuía o poder de enfrentar a morte. Quase como que um prenúncio para aquilo que aconteceria. E, de certa forma, irmãos, a gente vai acompanhando a leitura aqui do Evangelho de João, de alguma forma a gente já percebe que o Senhor Jesus já começa a fazer menção aos últimos dias da sua existência. É como se ele tivesse, naquele terço final do seu ministério, naquela parte já se encaminhando, né, para aquilo que ele precisava fazer definitivamente aqui na terra, que era sofrer a morte e entregar-se, né, como Cordeiro de Deus, para que o pecado dos salvos, dos escolhidos, fosse expiado, né, para que nós, em Cristo Jesus, pudéssemos, de fato, sermos justificados diante do nosso Deus. E nesse processo e nessa caminhada do Senhor Jesus, né, rumo à morte da cruz, ele já anuncia de alguma forma e já mostra o seu poder sobre a morte, para que os seus discípulos acreditassem quando ele dizia que, olha, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Ele teve claramente o poder sobre a morte aqui demonstrado. Mas antes de chegarmos, isso aí eu estou até de certa forma antecipando aquilo que a gente vai meditar no próximo domingo, mas antes de chegar lá, eu queria meditar com os irmãos sobre o tema, e até juntei aqui o tema com o hino que nós cantamos, né? Sobre Jesus como um bom amigo, um amigo bondoso que todos nós temos. Veja, irmãos, o texto nos apresenta que Jesus amava essa família, Marta, Maria e Lázaro. Ele era amigo dessas pessoas. Obviamente que o Senhor Jesus é o Senhor da nossa vida, é o Salvador da nossa vida, mas ele também é um amigo bondoso. Quão bondoso amigo é Cristo! E para mim fica muito claro
esse amigo se revelando nesse contexto? Primeiro, pelo mal que atingiu aquela família. Segundo, por Cristo ter ido socorrer aquelas pessoas, não é? E tendo poder para socorrer aquelas pessoas. Terceiro, mostrando de fato, todo o poder e soberania no seu agir com relação ao caso específico de Lázaro, ao caso daquela família. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar para os irmãos. Não sei se em algum momento da sua vida você já fez algum questionamento nesse nível. Olha, mas por que isso está acontecendo? Essa tragédia está acontecendo? Esse problema está acontecendo? Essa dificuldade está acontecendo? Por exemplo, na minha vida. Ou na vida de alguém que nós conhecemos, que na nossa percepção e na nossa perspectiva é uma pessoa boa, é uma pessoa que não merecia passar por aquela aflição. Meus amados irmãos, nós somos apresentados aqui nesse texto a uma realidade que é indigesta muitas vezes, a uma realidade que nós não gostamos muitas vezes dela, mas que nós não podemos desprezá-la, nós não podemos negá-la, nós não podemos fugir dessa realidade. O mal atinge a todos nós, crentes e descrentes. Entre aspas, pessoas boas e pessoas ruins, não é? Pessoas que, entre aspas, mais uma vez, merecem e pessoas que não merecem. Veja que o texto diz que Lázaro estava doente. Eu não sei se os irmãos percebem isso na leitura do texto, mas eu percebo aqui que a doença dele era uma doença extremamente grave. Na realidade, o Senhor Jesus foi avisado a respeito do estado de Lázaro, não na seguinte afirmação: olha, Marta e Maria não mandaram lá o recado para Jesus, Lázaro morreu. Não, foi esse o recado que eles mandaram. Qual foi o recado aqui? Vai lá e fala com o Senhor Jesus: mestre, olha, vamos lá, vamos para o texto, né? Verso 3, mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus. O que elas mandaram dizer a Jesus? Os emissários, os mensageiros. Qual a mensagem que eles levaram? Senhor, está enfermo aquele a quem amas. A mensagem era muito clara. A mensagem é: Lázaro está doente. Aquele a quem amas o texto está, obviamente, a informação se refere a Lázaro. A minha impressão, quando eu leio esse recado dado, essa mensagem dada, é aquela mensagem que provavelmente alguns de nós já demos ou já recebemos essa mensagem, talvez de um ente querido que está com a doença grave, que está no leito da enfermidade, encaminhando-se de fato para o leito da morte. E aí você diz assim, ou escuta, né? Ou diz ou escuta: olha, vem ver logo, porque talvez você não tenha chance de vê-lo mais com vida, não é? E além disso, obviamente, eu enxergo nesse recado aqui de Marta e de Maria a ideia de que elas acreditavam que o Senhor Jesus podia reverter a situação de Lázaro. Inclusive, elas tentam sensibilizar o Senhor Jesus, né? Porque no recado vai assim: olha, quem está doente é aquele que tu amas, Senhor. É Lázaro. Não é um desconhecido, não é uma pessoa qualquer. Obviamente que isso não vai fazer muita diferença no sentido de quando Jesus quer abençoar, quando Jesus quer curar, quando Jesus quer transformar, ele faz para qualquer pessoa, não há acepção de pessoas nesse sentido. O Senhor Jesus curou quantas pessoas que sequer nós sabemos o nome. Pessoas que estavam à margem, pessoas que eram consideradas indigentes, pessoas que eram consideradas, no contexto social, ninguém, mas que de fato era alguém, e foram alguém para o Senhor Jesus, inclusive dignas de receber, não é, o seu toque, o seu olhar, a sua fala, e receberam da parte do Mestre, do Senhor Jesus, graça, misericórdia, amor, cura e transformação. Mas aqui, meus amados irmãos, nós estamos diante de uma família que era próxima do Senhor Jesus, de uma família que o Senhor Jesus amava, de uma família que o Senhor Jesus se relacionava de alguma forma e de alguma maneira. Nós estamos falando de pessoas crentes. Nós estamos falando da família da aliança.
Nós estamos falando dos discípulos do Senhor Jesus. Na realidade, irmãos, nós estamos falando da igreja, de nós. Aqui há uma pequena representação, 3 pessoas que representam aqueles que seguiam a Cristo, mas que estavam nesse momento acometidos por uma desgraça, por uma doença, por uma enfermidade terminal, por um problema terrível, por uma dificuldade intransponível do ponto de vista meramente humano. E isso nos ensina, meus amados irmãos, que o mal ele pode atingir a todos nós. A minha família, a sua família, nós podemos passar por esse tipo de dificuldade. Nós vamos enfrentar enfermidades na nossa família, nós vamos enfrentar muitas vezes o desemprego, a dificuldade financeira, nós vamos enfrentar a desagregação em algumas realidades, nós vamos enfrentar problemas conjugais. Quantos problemas nós poderíamos aqui listar na nossa vida? Tantos e tantos e tantos. E olha, nós não podemos olhar para esses problemas na perspectiva de que, olha, não, mas eu agora sou da igreja, eu agora sou próximo do Senhor Jesus, eu agora tenho o Senhor Jesus como amigo, então eu não tenho mais problemas na minha vida. Não, essa não é a verdade bíblica. O Senhor Jesus, de forma muito clara, diz: no mundo tereis aflições, a aflição, a angústia, a morte, o sofrimento, meus amados irmãos, é fruto da nossa desobediência, do nosso pecado. E quando eu digo nossa desobediência e nosso pecado, eu falo de toda a humanidade. O homem decidiu, quando o livre-arbítrio tinha, se rebelar contra Deus, desobedecer a Deus. O homem pecou, Deus tinha sido muito claro ao homem, lembra lá do jardim, do paraíso? No dia, não come do fruto do conhecimento, da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia em que dele comerdes, certamente morrerás. Por que Lázaro morreu? Porque o homem pecou. Porque nós enfrentamos a morte, porque nós enfrentamos as doenças, porque nós enfrentamos o sofrimento, porque nós enfrentamos o choro, porque nós somos pecadores, porque o homem é pecador, por natureza nós pecamos. E enquanto Cristo não voltar para restaurar definitivamente a criação de Deus, nós haveremos de passar por essas lutas e por esses problemas. Nós não podemos fugir deles. A história da igreja cristã nos revela esta verdade, meus amados irmãos. Não apenas a história relatada aqui nos primeiros séculos, a gente está diante do relato ainda o Senhor Jesus agindo, mas o Senhor Jesus é crucificado, morre, ressurge dos mortos, passa alguns dias aqui na terra ainda. Atos diz, lá no início do livro de Atos, a gente tem o relato de Cristo subindo aos céus, está sentado à destra de Deus Pai, e os outros discípulos continuaram sofrendo. Os apóstolos, os primeiros pais apostólicos, aqueles que foram sucessores dos discípulos, os outros mais para frente. O sofrimento, meus amados irmãos, é uma marca da igreja de Cristo. Ou a gente não consegue enxergar isso? Quantos mártires a igreja produziu ao longo da história? Até hoje, meus amados irmãos, o sofrimento faz parte da igreja de Cristo. O sofrimento faz parte da minha e da sua existência. Ele não escolhe. O homem, o ser humano, de um modo amplo, de um modo geral, haverá de passar por esses problemas. Mas aí, irmãos, me chama muita atenção quando o texto diz assim, acompanhe comigo aí no versículo 4. Veja, Maria manda o mensageiro, os mensageiros ou o mensageiro chega para Jesus com a notícia. Né? Qual é a notícia? Lázaro está doente. Como eu falei, me parece que é uma doença muito séria. E de fato era, tanto é que ele morreu. Jesus, aquele a quem amas, está doente. Senhor Jesus, se tu puderes, vem logo resolver, porque ele está para morrer. Se quiseres se despedir, vem se despedir, porque ele está para morrer. Se quiseres curar, vem curar, porque ele está para morrer. Verso 4, ao receber a notícia, disse Jesus. Presta atenção nessa afirmação, nas palavras que não são minhas, palavras do Senhor Jesus. Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus
seja por ela glorificado. Sabe o que é que o Senhor Jesus está dizendo aqui, irmãos? Que todo aquele problema, aquele sofrimento que Lázaro e a sua família estavam passando, servia, tinha como propósito final a glória de quem? A glória de Deus. Olha que coisa impressionante. Um dos problemas para mim uma das questões talvez mais difíceis de compreensão, eu particularmente tenho muita dificuldade de explicar, é o problema do mal, a existência do mal no mundo. Os teólogos, filósofos, gente boa aí, competente, crente, tem discutido isso ao longo de séculos e séculos e séculos. Eu gosto de pensar, e obviamente não fui eu que criei essa ideia, numa perspectiva que me trouxe muita tranquilidade ao coração diante dos problemas que nós enfrentamos, diante do mal que existe dentro da sociedade humana, dentro da raça humana. É que se não existisse todo esse mal, como nós seríamos apresentados ao amor de Deus? Como nós conheceríamos a misericórdia de Deus? Como nós conheceríamos a graça de Deus? Veja, eu entendo Jesus como um grande amigo nesse momento, como alguém que vai socorrer porque existiu o mal, porque existiu o sofrimento. Nós somos apresentados a um Jesus que tem misericórdia porque se faz necessária a misericórdia, e se faz necessária a misericórdia porque existe um mal. Veja, meus amados irmãos, a finalidade de tudo é a glória de Deus, e até mesmo na morte, até mesmo na doença, na enfermidade grave, até mesmo naquele problema mais severo que você possa enfrentar na sua existência, o nome do nosso Deus haverá de ser glorificado. Seja pela sua soberania, que vai saltar aos nossos olhos, pelo reconhecimento que nós vamos ter da nossa incapacidade, da nossa limitação. Ou será que nenhum de nós já experimentou esse sentimento? Diante de uma situação tal em que nós olhamos e dizemos, olha, nós não temos absolutamente mais nada o que nós podemos fazer. Isso é um choque de realidade para todos nós. O homem que se achava super, o homem que se achava competente até demais, aquele que possuía talvez grande riqueza, grande inteligência, grande capacidade, agora acometido de um problema, se vê numa situação em que a sua riqueza não resolve, a sua capacidade não resolve, e isso nos humilha e nos coloca no nosso devido lugar de criaturas, de vaso. Nós não somos o oleiro, nós não somos o criador, nós somos o vaso. Meus amados irmãos, a própria trajetória do homem vai nos ensinando isso. Perceba que a vida, ela começa do ser humano com a necessidade de ajuda para que a gente sobreviva. Ou se uma criança nasce e é largada lá, ela sobrevive sozinha, irmãos? A gente não precisa de alguém para a gente sobreviver. E aí nós vamos desfrutar do apogeu da nossa capacidade física, não é? Aquele período da nossa vida que a gente corria, andava, pulava, jogava bola, nadava. Eu sou da época em que as meninas brincavam de pular elástico, não sei quantas vão lembrar disso aí, na escola, né? Tinha a época, o momento, e era a atividade, não é? E pulava, e não cansava, ou demorava para cansar. E a trajetória vai mostrando que a gente... E é independente de qualidade de vida ou não é esse o ponto que eu quero tratar aqui. Mas a idade vai chegando, o peso vai chegando para todo mundo. E a gente vai entendendo, né, as nossas limitações. Forçadamente a gente vai compreendendo que nós somos limitados. E que a vida é um sopro, passa tão rápido. Um dia desse... Não tem muito tempo não. Era o dia que eu estava pulando, correndo com os meus amigos na escola. Hoje já não temos mais a energia para isso. Hoje já não temos, mesmo que a gente queira, mesmo que a gente tenha uma cabeça ótima, nossa, minha cabeça é fantástica, beleza. Mas o corpo não obedece mais.
do mesmo jeito que era antes. Porque nós somos assim, a nossa natureza é essa natureza, nós somos oleiros. Desculpa, nós somos vasos nas mãos do oleiro, nós não somos oleiro. Nós não somos os criadores, nós somos as criaturas. E a enfermidade, então, irmãos, a luta, a dificuldade aqui enfrentada, de fato revela, aqui vai revelar de uma forma assim muito clara a glória de Deus. O Senhor Jesus está dizendo, olha, essa enfermidade vai ser para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Em que sentido? Veja, irmãos, o Senhor Jesus haverá de produzir a ressurreição na vida de Lázaro, o seu nome vai ser glorificado. Até hoje nós estamos falando desse milagre. É um milagre que é conhecido há 2000 anos. Uma história que tentaram destruir e não conseguem destruir. Uma palavra que é a palavra de Deus, que foi talvez o livro mais queimado da história. O livro talvez mais perseguido da história e que continua sendo perseguido. E que continua sendo queimado e haverá de ser queimado muito mais. Mas o poder de Deus sempre prevalece. Não há quem possa deter o nosso Deus. De modo que a enfermidade, ela se transforma em algo que vai glorificar a Deus. As lutas, as dificuldades nos apresentam um Deus amoroso, nos apresentam um Deus misericordioso, nos apresentam um Deus de poder, nos coloca no nosso devido lugar, nos humilha, para que, ao sermos humilhados, busquemos mais ao Senhor, e se assim for da sua vontade, Ele mesmo possa nos exaltar. Porque aqueles que são humilhados por Deus poderão ser exaltados. Mas os soberbos, os altivos, aqueles que se acham além do que de fato são, esses são humilhados. E às vezes humilhados pela enfermidade, às vezes humilhados por outra qualquer situação. Feliz do homem que entende o quanto antes a soberania e o poder de Deus. Feliz do homem que entende o quanto antes que nós não somos absolutamente nada. Meus amados irmãos, como nós temos encarado os problemas da nossa vida? Como você tem encarado as lutas que você tem enfrentado? Qual é o espírito que move? Não permita que a sua fé seja abalada. Tente ver que esse problema existe para a glória de Deus. Os coaches, né, aqueles que tentam sempre motivar e tal, eles vão dizer assim, olha, pega o limão e faz uma limonada, não é? Eu não estou menosprezando, desmerecendo as lutas de ninguém. Existem lutas, irmãos, que são pesadas, terríveis. Mas apresenta isso ao amigo por excelência que nós temos, o Senhor Jesus. Quando o fardo está pesado, o próprio Senhor Jesus diz, olha, me dê o fardo. Amigo faz isso. Amigo nos ajuda a carregar o fardo, o peso. Amigo tem essa ação, essa capacidade, e aí, de fato, nós encontramos aqui, e esse é o segundo ponto, o Senhor Jesus como um amigo que socorre. Ele vai ao encontro de Marta e Maria e de Lázaro. Ele se sensibiliza com aquela situação. Ele percebe que a situação de fato era grave. Veja, meus amados irmãos, que o verso 7, quando Jesus decide ir, verso 7 e verso 8, acompanha comigo aí. Ele diz assim, olha, vamos para a Judéia de novo, vamos lá. Os seus discípulos disseram, mas mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá. É como se eles estivessem dizendo, olha mestre, se a gente for para lá, a gente vai correr risco. Eu pergunto, Jesus foi ou não foi? Jesus correu o risco ou não correu o risco? Um amigo bondoso é assim, não importa os riscos, não importa o que ele tem que fazer, o que ele tem que enfrentar. O seu amigo, as suas amigas, as pessoas que ele amava, naquele momento precisavam da sua ajuda. O Senhor Jesus, meus amados irmãos, haverá de olhar para mim, para você e exercer graça e misericórdia sobre a nossa vida. E Ele é um amigo bondoso, é um amigo amoroso e muito mais do que isso.
ele, em muitas circunstâncias da nossa vida, é o único amigo que haverá de resolver ou nos ajudar a resolver os nossos problemas, porque ele tem poder para solucionar todo e qualquer problema. Eu não estou falando daquele amigo que não pode. Às vezes a gente brinca assim, olha, fulano, está precisando de alguma coisa, estou aqui, viu, que precisa menos dinheiro. Não é? Porque não tem. Fazer o quê? Agora, o que eu puder fazer que estiver ao meu alcance, eu vou fazer. Não é assim? Eu pergunto, existe alguma coisa que não está ao alcance do Senhor Jesus? O que é mais fácil, ganhar dinheiro ou ressuscitar uma pessoa? O que é que mostra mais poder? O que é que mostra mais capacidade? A ciência avançou, não avançou, irmãos? 2000 anos de Jesus para cá. Há até procedimentos que são chamados de... Fulano ressuscitou fulano, né? Dá aquele negócio lá, não sei como é que chama aquilo, um choque, sei lá o quê. Parou o coração por tantos segundos, reanima, ressuscita. Beleza, chegamos perto. De perto não, chegamos, andamos 1 milímetro. Ressuscita depois de 4 dias, com o corpo fedendo. Aí é diferente. Sem mecanismo nenhum. Percebe a diferença? Há 2000 anos atrás, não é agora. Há 2000 anos atrás, sem o acúmulo de ciência, sem o estudo, sem isso, sem aquilo outro. Vocês percebem que não existe absolutamente nada que não esteja ao alcance do Senhor Jesus. Sabe o que isso nos ensina, meus amados irmãos? Que naquele momento mais denso da nossa vida, na noite mais escura da nossa existência, nós temos alguém diante de quem nós podemos derramar o nosso coração, na certeza e na convicção de que Ele pode transformar o nosso choro em alegria. Essa é a hora de você dar um glória a Deus bem forte. Porque nós temos um amigo bondoso, mas muito mais do que isso, nós temos um amigo poderoso, capaz de transformar a nossa vida. Qual é o tamanho do seu problema? Qual é o tamanho da sua angústia? É muito pequena diante de Cristo. É grande diante de mim e de você. Nós não temos força, nós não temos competência, nós não temos capacidade, mas o Senhor Jesus tem. Mas eu me caminho, irmãos, para o final, falando que o Senhor Jesus, Ele é soberano no seu agir. Eu não sei se vocês perceberam, mas me chama a atenção nesse texto, que o texto diz assim, que ele foi avisado que Lázaro estava enfermo, não é? Ele recebeu a notícia, de forma serena e tranquila, ele disse, esse problema não é um problema para a morte, apesar de que Lázaro morreu. Mas o Senhor Jesus já tinha ali naquele momento a certeza e a convicção de que mesmo que Lázaro morresse, ele haveria de ressuscitar. E o nome do Filho de Deus seria glorificado diante de tamanho milagre. Mas o verso 6 diz assim, quando pois soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias. O problema é o tempo, não é, irmãos? O tempo não é um problema? Eu estou orando agora, eu estou pedindo agora, eu estou avisando a Jesus agora, meu irmão está doente, Jesus. Lázaro está morrendo, Jesus. E ele ainda está demorando 2 dias. Irmãos, para quem está aflito, vocês concordam comigo que 2 dias é uma eternidade? Para quem está com o coração apertado, 2 dias é uma eternidade. A gente está perdendo a cabeça, ficando ansioso, sei lá o quê, com muito menos tempo do que isso. Tem gente que com poucos minutos já perde a cabeça. Tem outras pessoas que não aguentam esperar para o outro dia. Dá uma agonia, dá uma ansiedade, dá uma aflição. É porque eu preciso resolver a coisa agora. Daqui a 2 dias eu vou lá. Podem ser 2 dias, pode ser uma semana, podem ser meses, podem ser anos. O terceiro ponto que eu destaco aqui é que esse amigo, ele é soberano no seu agir.
Nós não podemos nos esquecer disso. Isso faz muita diferença. Porque esse amigo não é um amigo que vai fazer assim tudo o que eu quero na hora que eu quero, porque muitas vezes a gente olha para figuras, às vezes até do próprio Deus, nessa perspectiva, né? Vez ou outra eu trato disso aqui na igreja, como aquele velhinho barbudo, de barba branca, bondoso, não é? Não que Deus não seja bondoso, é óbvio que Ele é bondoso, mas aquela perspectiva de que Deus é esse ser ali, meio até bonachão na cabeça de alguns, que eu estou aqui só determinando, só mandando, só pedindo, e Ele fazendo tudo na mesma hora que eu quero. Meus amados irmãos, se você imagina Deus dessa forma, você não conhece o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque Ele pode ser tudo, menos isso. Deus é fogo consumidor, Deus é ira. Dentre outras características, né? Dentre outros atributos que nos são comunicados pela sua palavra a respeito do ser de Deus, que jamais nós podemos pensar em Deus como um ser que está inteiramente subordinado às nossas vontades. Isso é uma ilusão proporcionada por uma sociedade de consumo que tenta colocar, impregnar na nossa mente que nós somos os protagonistas da nossa vida, que nós somos os senhores da nossa vida e que Deus está à mercê das nossas vontades. Eu pergunto, Lázaro era protagonista da vida dele? Quando eu vejo propaganda, seja de escola, principalmente de escola, olha, venha, traga seu filho para cá que ele vai ser o protagonista. Eu já perco a vontade de meu filho, por exemplo, estudar numa escola dessa. Até porque na educação eu não entendo que menino é protagonista de absolutamente nada. É a visão que eu tenho com todo respeito, 3 vezes, como diz o Jorge, a quem pensa diferente de mim. Mas a perspectiva educacional, eu não enxergo nesse viés, né? Muito menos de que nós somos protagonistas 100% da nossa vida. Ah, pastor, então a gente vai ficar parado, esperando. Não, não é isso que eu estou dizendo. Pelo amor de Deus, irmãos, não vamos para os extremos. O que eu estou dizendo é que existem realidades na nossa vida que nós não temos poder, nós não temos domínio. Se eu não tenho poder sobre aquilo, se eu não tenho domínio sobre aquilo, eu não posso ser protagonista de nada relacionado àquilo. Lázaro estava com a enfermidade que ele não podia ser protagonista no sentido de dizer, eu não vou morrer. Eu conheço pessoas que têm muitas vezes essa ideia fixa na cabeça, não é? A pessoa está diabética e diz, eu não sou diabético. Ela acha que pelo fato dela dizer que não é diabética, ela não é diabética. Ela é diabética. E pode dizer 1000 vezes que não é, porque ela é. Um dia eu escutei uma pessoa que pensava dessa forma, conversando com o médico. O médico quebrou ela com uma pergunta. Se você toma remédio, toma. Pronto, acabou a conversa. Para diabetes, obviamente. Eu não tenho pressão alta. Você tem pressão? Não tem pressão alta, porque o que eu falo, a minha palavra tem poder. Então eu vou falar que não tenho pressão alta para a minha pressão não subir. Não é assim que a coisa funciona. Me desculpa, não é assim que a coisa funciona. Lázaro, ele podia dizer 1000 vezes que não ia morrer, que não estava doente, e que ele morreu e estava doente, e esse é o fim que atingiu a vida dele e que vai atingir todos nós em algum momento da nossa existência. Existem situações de que nós não somos protagonistas de absolutamente nada. Em alguns momentos da nossa vida nós estamos inteiramente nas mãos de Deus. Você acha isso ruim? Eu acho isso ótimo. E tenho dificuldade de entender como é que as pessoas acham isso ruim. Tem pessoas que preferem estar na vã ilusão delas, não é? Ou buscam assim estarem subordinadas à sua própria vontade, ao seu próprio gosto, ao seu próprio querer, achando que isso é uma grande libertação. E que estar subordinado à vontade de Deus seria escravidão. Nessa perspectiva, Santo Agostinho diz assim, quanto mais escravo de Deus eu sou, mais livre eu sou. É uma perspectiva fantástica, que a gente só vai entender no momento em que você percebe que nós estamos recorrendo
a um amigo que é bondoso, alguém que vai olhar por nós, alguém que vai nos abençoar, alguém que pode de fato solucionar o nosso problema, alguém que naquele momento em que nós não somos protagonistas de absolutamente nada, nós estamos totalmente dependentes de Deus. Como um bom pastor que cuida das suas ovelhas, ele haverá de estender o seu cajado. Uma das 100 se perdeu, ele vai lá socorrer. Uma está passando por aflição, por momento de dificuldade, ele vai lá abençoar, ele vai lá recorrer. Ele vai nos colocar em pastos verdejantes. Ele vai refrigerar a nossa alma. Porque ele é o pastor por excelência das nossas vidas. Agora ele é soberano no seu agir. Nós precisamos ter fé, paciência, resiliência, resignação. Nós precisamos confiar mais em Deus na nossa vida, irmãos. Pastor, é muito fácil falar. Eu sei que é fácil falar. Eu sei que é muito mais difícil agir assim. Mas esse deve ser o nosso alvo. Esse deve ser o nosso objetivo. Eu não posso vir aqui falar outra coisa diferente dessa para os irmãos, porque eu olho para esse texto, eu vejo que o Senhor Jesus ele foi no tempo que ele achava que deveria ir. E é assim que Deus faz conosco, ele responde a nossa oração no tempo que ele achar que deve responder a nossa oração. Às vezes a demora existe para que a nossa fé seja fortalecida. Lembra da provação que produz perseverança? A perseverança vai robustecendo, fortalecendo, tonificando a nossa fé. Deus tem o seu agir, irmãos. Ele é soberano no seu agir. E Ele conhece muito mais do que nós, Ele sabe muito mais do que eu e você o que é melhor para a nossa vida. Ele age no seu tempo. O seu agir, com certeza, haverá de produzir mais fé, de promover fé. Veja, irmãos, que os seus discípulos não estavam entendendo nada daquilo, né? Ele diz, olha, vamos lá. Não, mestre, mas o Senhor já foi apedrejado, vamos correr risco. Enfim, eu não tenho mais tempo de detalhar essa parte final do texto, mas me chama a atenção aqui, o verso 15 diz assim, verso 14, 15, 16, então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. É como se o Senhor Jesus estivesse dizendo aos seus discípulos, ainda bem que vocês não estão lá, porque eu quero que vocês vejam o tamanho desse milagre. Não é? Eu vou ressuscitá-lo, vocês vão chegar lá, ele vai estar morto, né? E talvez os discípulos não estivessem entendendo, compreendendo perfeitamente tudo aquilo. A gente vê inclusive aqui no verso 16, né, Tomé, uma declaração meio desesperada, melodramática. Então vamos todo mundo morrer com ele. Não era isso que o Senhor Jesus estava dizendo. Eles não conseguiram ainda assim, captar perfeitamente a mensagem do Senhor Jesus, que era comum para os discípulos, mesmo aqueles que estavam mais próximos do Senhor Jesus. O Senhor Jesus vai ensinando. Muitas vezes nós também não conseguimos captar isso no primeiro momento. Nós não entendemos os porquês, as razões, não é? E existem coisas, irmãos, que nós vamos morrer e não vamos compreender. A verdade é essa. Nós só vamos talvez saber quando estivermos na presença do nosso Deus. Mas o pano de fundo, aquilo que deve estar claro para mim, para você, na nossa fé, é que Deus quer o melhor para a nossa vida. É que Ele é soberano no seu agir. Deus está ouvindo, meu irmão, a sua oração. Agora Ele vai responder no seu tempo. Não esmoreça, não perca a fé, continue orando, continue pedindo. O Senhor Jesus é capaz e foi capaz de curar à distância. Ele curou tocando. Ele fez milagres impressionantes. Aqui, o Senhor Jesus mostra que tem o poder sobre a morte. Então, nós não estamos falando de uma pessoa qualquer. Mas, da mesma forma que Ele tem o poder para fazer tudo aquilo que Ele fez, o seu poder também se revela no seu agir, na forma como Ele faz,
no tempo em que Ele realiza a sua vontade. Que Deus nos dê graça de ter o Senhor Jesus como um bondoso amigo na nossa vida, na nossa existência. Eu quero dizer para você, meu irmão, nessa manhã, que no momento da sua angústia e da sua aflição, busque ao Senhor. Derrame o seu coração na presença do Senhor. Ele pode transformar o seu problema. Ele pode transformar a sua vida. Ele pode transformar o seu choro de tristeza em choro de alegria. Ele pode. Eu creio nisso. Agora Ele vai agir no seu tempo. Tenha fé. Mantenha a sua fé ativa. Mantenha a sua esperança ativa. Vamos confiar mais no Senhor Jesus. Vamos entregar a nossa vida nas suas mãos. Vamos viver para Ele, para a glória do seu nome, porque tudo aquilo que acontece conosco também acontece para a glória do nome do nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai bendito, nos ensina, Senhor, a depender mais do Senhor na nossa vida. Ó Deus, nós queremos Te louvar, porque sabemos que podemos contar com Cristo Jesus, um bondoso e verdadeiro amigo, aquele que tem poder para transformar a nossa vida e a realidade na qual nós estamos inseridos. E, ó Deus, eu quero nesse momento, nesta manhã, nesse instante, interceder ao Senhor pela vida dos meus irmãos, pela vida da Tua igreja, daqueles que aqui estão, daqueles que estão nos ouvindo em casa, daqueles que vão assistir depois esse vídeo no outro momento. Eu oro, ó Deus, e intercedo pela vida dessas pessoas no sentido de que Tu possas fazer a obra que nós tanto necessitamos das Tuas mãos. Que o Senhor leve a cura para aqueles que precisam ser curados. Que o Senhor restaure a relação conjugal que está destruída. Que o Senhor fortaleça a fé onde existe o desânimo. Que o Senhor modifique a nossa existência. Que Cristo, bondoso amigo, possa trabalhar nas vidas, no coração, na mente de cada um dos meus irmãos. É o pedido a Deus que eu te faço, não confiado nos nossos méritos, mas confiado, a Deus, nas Tuas misericórdias, na certeza que ao fim e ao cabo, o Teu nome será sempre glorificado. Em nome de Jesus. Amém e amém e amém.